Pela definição da professora Heloísa Mann, os polímeros são macromoléculas caracterizadas pela estrutura química e interações intra e intermoleculares. Ora, vamos pensar um pouquinho na estrutura química desses polímeros. Características moleculares dos monômeros, né? Os monômeros são substâncias, né? São moléculas que sofrerão uma reação química e darão origem às unidades constituintes do polímero, né? Então, as características moleculares do monômero são cruciais para as propriedades de desempenho do material. Fatores como a natureza química, a forma, a técnica de preparo irão influenciar na constituição, configuração e conformação dos polímeros. É lógico que nem todos os compostos de baixa massa molar podem gerar polímeros. Para que aconteça a síntese de um material polimérico, é necessário que as pequenas moléculas, que são os monômeros, se liguem entre si para formar uma cadeia polimérica. Assim, cada molécula de monômero deve ter pelo menos a capacidade de combinar com duas outras moléculas de monômeros, obviamente, para dar origem ao processo de polimerização. Então, uma molécula que tem dois pontos reativos na cadeia, então esses pontos reativos são chamados de funcionalidade, né? Então, uma molécula que possui dois pontos reativos tem funcionalidade 2. Então, o número mínimo de pontos reativos na molécula do monômero deve ser pelo menos 2. A funcionalidade, aqui no caso eu mostro para vocês, uma possibilidade de cadeias monoméricas, né, de monômeros, que tem uma estrutura que permite a realização, a polimerização. Então, nesse caso aqui, em todos eles, a polimerização pode ocorrer pela quebra de uma das duplas ligações, da dupla ligação aqui. A quebra de uma dessas ligações vai permitir a realização de uma ligação com esse carbono e outra ligação com outro carbono, fazendo com que um monômero faça uma ligação aqui e o outro monômero faça outra ligação aqui. E assim a cadeia vai crescendo sucessivamente. Okay? Nós podemos ter também monômeros cuja bifuncionalidade pode ser obtida a partir da presença de grupos funcionais reativos, como, por exemplo, o ácido tereftálico, que tem dois grupos de ácido carboxílico, o etileno glicol, que tem duas hidroxilas. Então, são pontos que permitem a reação química com outras moléculas monoméricas, ok? Então, tem uma gama muito grande de materiais poliméricos. Pensando na estrutura química e pensando nos monômeros, além da constituição dos polímeros, né, de carbono e hidrogênio, nós também temos uma outra influência, né, uma outra propriedade que vai ser bastante importante, que é o tipo de ligação química que nós poderemos encontrar nos polímeros. Então, os átomos de uma molécula estão conectados entre si por ligações primárias fortes, podendo ser de vários tipos: iônica, metálica e covalente. Bem, vai nos interessar aqui a ligação covalente, uma vez que a grande maioria dos polímeros faz esse tipo de ligação. Então, no caso dos materiais poliméricos, formados essencialmente por átomos de carbono, a ligação mais simples é a ligação carbono-carbono, né? Que é uma ligação covalente comum, presente na maioria dos polímeros. O polietileno, por exemplo, ele tem na sua cadeia principal esse tipo de ligação, que é o CC. Tomando como referência essa ligação carbono-carbono, podemos prever a estabilidade de qualquer polímero com relação ao polietileno, analisando as demais ligações presentes e comparando-as com a ligação. Então, aqui a gente tem o polietileno.
Menores valores de energia indicam ligação mais instável. Obviamente que maiores valores de energia vão indicar uma ligação mais estável. Quando a ligação mais instável está posicionada em grupos laterais, sua quebra, como no caso do PVC, aqui eu tenho uma ligação, né, que vai ser mais instável. Por que mais instável? Porque a ligação CCl tem 79 quilocalorias por mol, um pouco menor do que a ligação CCC, ok? Então, quando a ligação mais instável está posicionada em grupos laterais, a quebra pode gerar a perda desse grupo aqui lateral, que vai ocasionar a degradação do polímero. Isso ocorre, por exemplo, no caso do PVC, pois a saída desse átomo de cloro aqui faz com que ocorra a formação de uma dupla ligação aqui na cadeia, né? Essa dupla ligação aqui vai tornar o polímero mais suscetível, uma vez que ela pode, né, sofrer uma reação química, né, um ataque químico. Outro exemplo seria o que acontece com os nylons, né? O, entre aspas, calcanhar de Aquiles do nylon é a ligação CN, que é mostrada aqui, que pertence, nesse caso aqui, à cadeia principal, né? Essa ligação CN é mais fraca do que a ligação CC e ela sofre facilmente hidrólise em contato com a água, essa ligação aqui CN. A consequência disso é que os nylons são naturalmente higroscópicos, apresentando uma concentração nominal de água na matriz polimérica. As pontes de enxofre formadas pelas ligações SS, elas estão presentes nas borrachas vulcanizadas com enxofre e são ligações um pouco instáveis, o que pode, ao serem atacadas na atmosfera, pode resultar no envelhecimento da borracha, né? Esse fato também de ter essa ligação um pouco mais suscetível pode ser também usado como um fator no processo de reciclagem do material, né? Outro exemplo também de ligação que passa a ser interessante é a elevada instabilidade das ligações OO, que são ligações presentes nos peróxidos. Os peróxidos, por terem essa ligação frágil, eles se tornam excelentes iniciadores em reações químicas, por decomposição térmica, né, porque eles são usados, eles sofrem decomposição térmica e acaba sendo usado na iniciação de reações de polimerização ou de formações de ligações cruzadas, né, sempre via radicais livres. Bem, falamos um pouquinho das interações intramoleculares, mas nós temos ainda, que são as forças primárias, nós temos ainda um outro tipo de interação que vai ser bastante importante no caso dos polímeros, né, que são as interações intermoleculares. As interações intermoleculares são ligações, são forças, né, moleculares fracas entre segmentos de cadeias poliméricas que aumentam com a presença de grupos polares, como por exemplo aqui o C ligado ao nitrogênio aqui. Como o nitrogênio é muito mais eletronegativo, ele atrai com mais intensidade os pares eletrônicos que estão participando da ligação química. Essas ligações secundárias, né, essas ligações intermoleculares, elas podem ser com moléculas polares, com moléculas apolares, que seriam forças de dispersão, e também as ligações de hidrogênio. Diferentemente das ligações químicas, essas interações intermoleculares, elas se encontram na faixa de 3 angstroms. Anteriormente nós tínhamos em torno de 1,5 angstrom. E elas têm em torno de 5 calorias por mol associada a cada interação, a cada ligação, o que seria
o dobro da distância, né, no caso dos 3 angstroms, que é apresentado para essas interações, e 1/20 do valor quando comparado com a força de uma ligação, né, de uma interação primária, que são as ligações químicas. Bem, como foi dito aqui, as interações intermoleculares, elas podem ser do tipo dipolo-dipolo, pode ser decorrentes de forças de dispersão e também podem ser as ligações de hidrogênio, que são aquelas que aparecem uma vez que a gente tenha na estrutura átomo de nitrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio. Então, eu tenho um enfraquecimento dessa ligação aqui, como consequência, eu vou ter uma interação relativamente forte entre esse hidrogênio aqui e o oxigênio, por exemplo, de uma outra cadeia. Ok? Bem, nós pensamos nas interações intermoleculares e agora vale a pena a gente refletir um pouquinho em uma estrutura, em comparar, né, a ação das forças intramoleculares, que são representadas pelas ligações químicas, e as forças intermoleculares, que são representadas pelas interações entre moléculas diferentes. Essa tabela que eu mostro aqui, ela traz algumas informações sobre as forças primárias intramoleculares, e as forças secundárias intermoleculares. Energia de ligação, conforme já conversamos, no caso das primárias, das intramoleculares, ligações intramoleculares, nós temos 100 quilocalorias por mol. Nas forças secundárias, nós temos em torno de 5 calorias por mol. O comprimento da ligação das forças primárias é 1,5 angstroms, para as forças secundárias, 3. O tipo de ligação das forças primárias, nós temos as ligações covalentes. Das forças secundárias, nós temos as ligações, por exemplo, de Van der Waals, pontos de hidrogênio. Ou aqui na realidade não é ponte, né? Ligação de hidrogênio. Esse livro aqui já ainda usa aquela nomenclatura antiga. Onde as forças primárias irão influenciar? Na estrutura química e na estabilidade da molécula. As forças secundárias, por sua vez, irão influenciar nas propriedades físico-químicas, na temperatura de transição vítrea, na temperatura de fusão e na solubilidade. Ok?